Eu tô com tanta coisa legal na minha biblioteca para compartilhar que até quando eu tô indo dormir eu tô com vontade de gravar alguma coisa e mostrar e compartilhar para as pessoas. Então, hoje agora eu quero ler alguns trechos de Hieros Logos, né? Poesia órfica sobre os deuses, a alma e o além, de Alberto Bernabé, na tradução de Raquel Gazola, né? Publicada pela Paulus. Eu vou ler alguns trechos sobre Phanes, né, um deus cujo nome quer dizer alguma coisa como tipo aparição, que aparece em uns textos órficos, em especial o que ele chama a Teogonia de Jerônimo Helânico e a Teogonia das Rapsódias. São textos que não nos chegaram inteiros, a gente só tem certos fragmentos, e é um deus de uma aparência que mistura vários animais e que seria o primeiro deus a aparecer e fonte de todos os outros deuses e seres vivos. E é possivelmente, então, os neoplatônicos, em particular Proclo pensava que esse deus órfico, era a representação que estava por trás do ser vivo inteligível, o animal original que vemos no Timeu, que no Timeu serve de arquétipo para o próprio mundo. Então, vamos ler, ler a seu respeito alguns fragmentos e espero que algo da fascinação desse Deus transpareça, né? Então, primeiro, ele não é o primeiro Deus da sequência. Tem outros deuses antes deles, inclusive o tempo, mas e ele nasce de um ovo. Então, aqui no que ele numera o fragmento 80, né, está escrito: E em terceiro lugar, além desses, um deus bicorpóreo com asas de ouro sobre os ombros, que tinha por natureza em ambos os lados cabeças de touro, e sobre sua cabeça uma monstruosa serpente que adotava as mais variadas formas de animais. Também este texto sagrado celebra o primogênito, um ovo que, cheio da força de quem o havia engendrado, partiu-se em dois por causa da fricção. Sua parte superior acabou por ser o céu, e a que foi para baixo, a terra. E também apareceu, entre os dois, um terceiro deus bicorpóreo. Que pessoa dotada de discernimento aceitaria que Phanes, que foi um deus primogênito, pois foi ele que saiu do ovo, tivesse corpo ou forma de dragão? Dividindo o dito ovo por fricção, a força do que engendrara apareceu nele. Assim, um deus, Phanes, o qual, além de haver deixado a parte abaixo da casca como terra, colocando no alto a parte que havia sobre sua cabeça, realizou o céu. E que, e que pessoa dotada de discernimento em sua mente e habituada à reflexão creria que nasceu de um deus, uma víbora? E ademais, Phanes engendrou outra terrível criatura de seu sagrado ventre, Equidna, de aspecto espantoso à vista. De sua cabeça, os cabelos e um formoso rosto podiam ver-se, mas as partes restantes de um terrível dragão desde o extremo do pescoço. Então você vê que é um pouco pulado daqui para lá, por causa que é tudo fragmento, especialmente esses fragmentos foram do filósofo Damásio. Um, e foram do que se atribui à teogonia de Jerônimo e Helânico. Vamos passar agora para a teogonia das Rapsódias, que tem mais um, conteúdo. Agora está no fragmento que ele numera 120. A substância em sua totalidade, movida pelo tempo, concebeu o céu, esférico e que tudo abarca, como um ovo. Este, no princípio, estava cheio de uma medula fecunda, capaz de dar à luz elementos e cores de todas as classes, ainda que esta aparência matizada se produzisse a partir de uma só substância e uma só cor. Com efeito, como na geração do pavão real, o ovo não mostra além de uma só cor, mas em potência contém em si mesma inúmeras cores, que terá quando chegar à sua perfeição,
e assim também o ovo animado, nascido da matéria indefinida, pelo impulso da matéria subjacente em contínuo fluxo, faz aparecer variadas transformações. Com efeito, dentro da periferia toma forma um ser vivo, macho e fêmea a um só tempo, pela providência do Espírito Divino que nele reside. Pois bem, o ovo primogênito, aquecido pouco a pouco, é rompido pelo animal que há dentro dele. Rompeu logo Fanes a nuvem, a brilhante túnica, e uma vez rompida a casca descomunal do ovo, saltou o primeiríssimo e se pôs a correr, o macho-fêmea primogênito, o mais honrado. O nebuloso abismo e éter sem vento se fenderam pela sacudida de Fanes. A primogênito ninguém ouviu com os seus olhos, a não ser noite sagrada. Só ela e todos os outros se admiravam ao ver no éter um fulgor inesperado. Tanta luz emanava do corpo do imortal Fanes. Formosíssimo filho de éter, o resplandecente filho primogênito de éter imenso. Assim que o chamam Fanes e primogênito, porque foi o primeiro que se manifestou em éter. Em muitas passagens, Orfeu chama com precisão Fanes ao unigênito Filho de Deus. Crê, com efeito, que lhe é adequado o nome porque aparece Phainontai, onde quiser eterna e invisivelmente, e propicia que todas as coisas apareçam, Phainenai, do seu anterior não ser. Apresenta Fanes como demiurgo de todas as coisas, por cuja causa aparecerão todas as coisas. Assim mesmo o chamaram Fanes, de aparecer, porque quando apareceu, contam a luz, começou a brilhar. Por isso, o teólogo forja a imagem do vivente mais completo, aplicando-lhe as cabeças de um carneiro, um touro, um leão e uma serpente. Por isso, Orfeu chamou este deus Fanes, atribuiu-lhe figuras de animais e lhe deu aspectos multiformes, emitindo mugidos de touro e rugidos de leão, de olhos brilhantes. A teologia órfica inúmeras vezes ao deus Dionísio como quadrimiradas e quadrichifres, com 4 pares de olhos olhando aqui e ali, 4 olhares e 4 rostos, fêmea e engendrador, poderoso deus Eriquipeu, apresenta Fanes com os órgãos sexuais atrás, na zona do ânus. Por áureas ases levados aqui e ali, tens guardadas em tua alma, filho meu, estas razões em teu íntimo, convencido de que todas foram reveladas há muito por Fanes. E em terceiro lugar, Metis como mente, Eriquipeu como força, e ao próprio Fanes como pai. E o próprio Orfeu, que o olhou de um oráculo, lhe pôs o nome Metis, Fanes Eriquipeu, o que se traduz em nossa língua como vontade, luz, doadora de vida. Que o vivente em si goza de sua própria unicidade manifesta também nas teologias órficas, comenta Próclo. Com efeito, o Deus saído do ovo concebe de si naturalmente um animal e o denomina. Primogênito, grande brômio e Zeus omnividente és, eterno amor e ingênio insolente. E ao aplicar-lhe o nome de chave do entendimento, Orfeu o invocou a Fanes como chave da inteligência. Invoco a primogênito da dupla obra, grande, errante pelo éter, nascido de um ovo, vaidoso de suas áureas asas, de taurino mugido, origem dos deuses felizes e dos homens, semente muito lembrada, muito celebrado em ritos, eriquepeu, indizível, que produz oculto suspiro, rebento resplandecente, que dos olhos dissipaste a trevosa névoa, que por donde venhas giras pelos impulsos de tuas asas, pelo universo esplendoroso, ao trazer tua límpida luz, pelo que te invoco como Fanes, Príapo soberano e Antálgues de olhos sagazes. Assim, feliz, dotado de múltiplas habilidades e múltiplas sementes, acode ditoso a sacra iniciação de múltiplas formas juntos aos oficiantes. Essa última passagem foi o famoso hino órfico ao primogênito. Apacentado em suas mentes um fugaz amor sem vista.
Fanes verteu uma chuva indizível do alto de sua cabeça. Os teólogos chamam os deuses multiformes eones, por ser eterna a natureza do primeiro éon. E Fanes avança como o único que é, e é celebrado como fêmea e engendrador, e engendra as noites, pois se apresentam 3 noites em Orfeu, a primeira das quais permanece em si mesma, e a intermédia entre ambas. E diz que a primeira vaticina a intermédia chama a venerável, o que é próprio da moderação, da mediação, pois há muitas ordens de noite e de dia, como também nos ensina a teologia órfica, pois algumas anteriores à demiurgia e outras estão nelas implicadas. Pois ele mesmo privou sua própria filha da dor da mocidade. E ela, por sua vez, pariu terra e largo céu, e de invisíveis que eram, os fez manifestos por sua linhagem. Por isso também Orfeu a chamou de noite, pois esta está além do fulgor visível daquele céu. E o céu de Orfeu pretende ser, de tudo, vigilante e guardião. Diz Orfeu que este, Fanes, é o pai de todos os deuses, pelos quais criou o céu e velou por seus filhos, para que tivessem uma morada e uma sede comum. Também Ovídio, no início de sua admirável obra, Metamorfoses, sem dissimular em absoluto o nome, declara que o mundo foi ordenado por Deus, ao qual chama fabricante do mundo e criador das coisas. E se Orfeu ou esses autores tivessem defendido para sempre o que sentiram por inspiração da natureza, haveriam defendido a mesma doutrina que nós seguimos, isto é, a cristã, uma vez que teriam compreendido sua verdade. Orfeu a chama Deus principal, ao qual o criou céu, o sol com os demais astros, a terra e os mares. A partir das potências nasceram todas as coisas, assim como os princípios incorpóreos. O sol, a lua, os poderes, os astros todos, a terra e o mar, todo o visível que há neles, assim como o invisível. Isso aí é de lactância. Tá? Um testemunho cristão. Pois, como ensina Orfeu, os antigos chamavam em geral a água aquelou. Vamos ver. Isso aqui tá ficando um pouco bagunçado. Eu achei que eu tinha separado só as coisas de Fanes, mas tem outras coisas. Aqui. O teólogo Orfeu nos apresentou 3 raças de homens. A primeiríssima, a de ouro, que diz que foi criada por Fanes. Estabeleceu Fanes aos homens um lugar definido para que habitassem apartados dos deuses, de onde o eixo central do sol dá voltas inclinado, nem excessivamente frio sobre as cabeças, nem ardente, mas temperado. Dizem que ele, Fanes, é o vigilante da potência zoogônica, e igualmente dizem que Eriquipel é o vigilante de outra potência. Tudo isso fez o pai, Fanes, em uma gruta nebulosa. Pois Fanes se senta no interior do santuário da noite. Com efeito, Fanes foi o primeiro que construiu o cetro. Cetro reto, em 6 partes, de 24 medidas. Com ele em sua mão, assinalou aos deuses imortais o mundo ordenado, sobre o qual reinou o primeiro e muito celebrado Eriquipeu. E seu distinguido cetro, nas mãos da deusa noite, colocou, para que ostentasse a régia dignidade. E a segunda reinou noite, que recebeu o reino de seu pai, com o ilustre cetro de Eriquipeu na mão. E o mesmo Fanes, por assim dizer, preside acima do céu iluminado, de forma inefável à infinita eternidade. Pois foi ele, Fanes, o primeiro a quem a teologia indicou cavalos. Platão não foi o primeiro a utilizar a auriga e os cavalos, mas antes deles os poetas inspirados pelos deuses o fizeram. Homero, Orfeu e Parmênides. Mas aqueles assim disseram sem uma causa, por estarem inspiradas, pois o diziam possuídos pelo entusiasmo divino. Montado nele, o grande Daimon está sempre fazendo sua ronda. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Para mim foi uma diversão reler esses fragmentos. Boa noite.